Eu quero convidar você rapidamente para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 20. Eu quero ser bem rápido e bem objetivo. Hoje é um culto muito festivo, a palavra é fundamental. Mas uma vez eu aprendi que é melhor breve, né? Porque breve e bom é duas vezes bom. É melhor ser intenso mais do que extenso. Os pais da igreja diziam, melhor mais intensidade e menos extensidade. Então é maravilhoso quando nós pegamos a palavra e deixe que ela fale ao seu coração, que ela fale à sua vida, que ela exploda na sua mente de uma forma maravilhosa. Deixe-me dizer, enquanto o texto vai aparecer ali, Mateus capítulo 20, já no versículo 1. Eu quero que você observe esta palavra, mas ouça bem. Este mês estamos falando sobre as parábolas para viver. E a questão é como nós podemos pegar uma parábola e tirar lições e mensagens que o Espírito Santo quer trazer para a vida da igreja, olhando objetivamente. As parábolas foram o modo de Jesus para trazer as verdades do reino. E eu quero que você observe claramente isso, porque isso tem a ver com você e com a sua vida, e tem a ver com o modo de viver. Jesus disse, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Veja, o reino dos céus é assim, o reino dos céus é semelhante, porque o reino dos céus é semelhante. Versículo 2, nós lemos, e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Eu quero que você observe isso. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Eu quero que você sempre observe essa palavra que vai aparecer agora. Volte só um pouquinho, a palavra desocupados. Quando a palavra diz desocupados, a Bíblia está mostrando algo muito fundamental para mim, para você rapidamente, para você captar essa lição agora. Quando você está fora do projeto de Deus, você não está no reino de Deus, você não está servindo a Deus, a Bíblia tem um chamado, ela chama você de desocupado. Você só está ocupado se você estiver envolvido com o projeto de Deus para a sua vida. Viver fora de Deus é não estar ocupado. Você foi chamado para estar ocupado. Você vai ver isso muito forte daqui a pouco. Versículo 4, preste atenção agora no versículo 4. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Veja que há vários horários. No versículo 5, temos saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona. Atenção. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, hora nona. Você começa a ver que há horários diferentes. Procedeu da mesma forma. E olha o que vem depois, versículo 6. No versículo 6 você diz, e saindo por volta da hora 1/10, agora é 5 da tarde. Então veja, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Encontrou outros que estavam, olha a palavra, desocupados. Estar fora do plano de Deus para a sua vida. Em outras palavras, não estar envolvido no modo de viver com o reino de Deus, com a realidade de Deus, a Bíblia diz, desocupados o dia todo. Tem gente, e aqui se eu colocar esta marca do horário, a vida inteira, você pode ouvir a voz dizendo, passou a vida toda desocupado. Isso que para mim pesa muito nesse texto, e é uma lição para mostrar quando é que fomos chamados, quando é que você foi colocado a serviço do reino de Deus. Essa palavra é forte demais. Versículo 7 diz, responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. É 5 da tarde. Eles vão trabalhar só 1 hora.
E aqui no versículo 8 diz: e ao cair da tarde, disse o Senhor Davi ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então, o primeiro a entrar na fila do salário foram aqueles que começaram às 5 da tarde. E é muito forte esse texto, né? Porque logo depois, no versículo 9, você vai ver: vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. No versículo 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém cá também estes receberam um denário cada um. E todos ganharam o mesmo valor. Não importava o quanto tinham trabalhado, o que importava é que tinham sido chamados e aceitado o chamado. Esse texto é muito forte. Claro que agora causou um problema sério, né? Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. E aquilo que deveria ser festa e alegria e gratidão se tornou murmuração. Dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste. Olha só, eles estão começando a reclamar: nós não queremos ser igual, nós queremos ser diferente. E essa é uma lição muito forte para a igreja. A igreja é o lugar onde a graça de Deus, o chamado de Deus e a salvação de Deus em Cristo nos iguala. E nós precisamos saber que somos um por causa do que Deus fez, e não por causa daquilo que nós fazemos. Mas eles estão reclamando justamente isso. Nós suportamos a fadiga e o calor o dia todo. Eles olhavam pelo que tinha acontecido com eles, mas eles não viam a angústia que estava acontecendo com os outros. Eles estavam com o privilégio de servir a Deus, e os outros estavam fora da vinha. Eles estavam mais preocupados com seus próprios sentimentos do que o sofrimento daqueles que ainda não foram alcançados pela graça. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Eu fiz o que prometi, toma o que é teu e vai-te, pois quero dar-te a este último tanto quanto a ti. Eu quero parar por aqui um pouco para dizer algumas lições que eu vejo. O que eu acho eu creio que é muito forte isso. Eu começar dizendo para você o seguinte: primeiro, todos são chamados no tempo de Deus. Deus tem um tempo para chamar. Alguns de vocês foram chamados muito cedo, outros foram chamados ao meio-dia, outros foram chamados às 3 da tarde. Não importa o tempo que Deus chama você na sua vida, o importante é que você saiba que você foi chamado. Eu tive o privilégio de ser chamado às 6 da manhã. Eu nasci num lar em que os meus primeiros passos foram vindo para a igreja. Isso é um privilégio, mas também é um peso de responsabilidade muito grande. E eu corro o risco de ficar igual aqueles outros lá murmurando. O grande perigo seu de estar muito tempo é de não aprender a lição, de transformar gratidão em murmuração, transformar alegria em azedume, transformar a bênção do outro em inveja. Esse texto quer mostrar para mim e para você que nós precisamos mudar isso. Cada um é chamado no tempo de Deus. E quando eu estava orando aqui pela sua família, pelo seu lar, para que Deus alcance outros na sua família, estou pensando justamente nessa realidade. Não importa o que aconteça e a hora que seja, mas o fato que Deus os chame para um projeto glorioso, e Deus os chame. Nem que fosse 5 minutos para 6. Eu já atendi como pastor, nesses mais de 40 anos, pessoas que foram chamados na última hora e no último momento. E choraram para dizer: puxa, agora que eu encontrei tudo isso. Ele estava mais reclamando porque não teve o privilégio de ver uma vida. Que privilégio você teve de ser chamado às 6 da manhã. Essa é a ideia que me passou muitos irmãos que eu encontrei na minha vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Todos são chamados no tempo de Deus e são chamados por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que chama você. Essa é a lição.
Deixe o tempo de Deus invadir você, invadir sua vida e transformar você de uma forma sobrenatural e gloriosamente natural. E ore para que Deus faça isso com toda a sua família e com todo o seu lar. Outro princípio que eu acapo aqui, que mexe com o meu coração há um momento quando todos, nesse texto, todos estão trabalhando. E essa última hora, me impressiona muito esta 5 da tarde. Porque 5 da tarde significa a hora de todos. E quando eu digo esta hora de todos, significa que nós estamos ou não estamos dentro da vinha. Estamos ou não estamos dentro do reino. E não estar é estar desocupado. Então, a grande lição para viver aqui é o seguinte: não há lugar para estar desocupado. Estar desocupado é estar fora. Então, eu e você temos que descobrir no que é que Deus quer que estejamos ocupados. Enquanto você estiver na terra, você tem que estar ocupado com a vinha do Senhor. Enquanto você estiver aqui, até a última respiração no planeta Terra, você tem que dizer: Senhor, conte comigo, o que o Senhor quer de mim? Eu quero estar envolvido, não importa quantos minutos falta para 6 da tarde, importa que eu estou chamado e eu estou envolvido, e o texto está dizendo que Deus não me quer fora da ação e do envolvimento com o reino de Deus. Essa é a palavra, essa é a grande lição. Uma outra lição que eu vejo aqui é que Deus nos vai surpreender. Sempre que eu leio esse texto, eu paro nesse texto, eu leio muitas vezes isso para a minha vida, e eu quero, já falei isso aqui, mas eu quero reafirmar esta realidade. Na hora do pagamento, aconteceu algo surpreendente. Versículo 9 diz: vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Esse foi o valor tratado com aqueles que começaram às 6 da manhã. E Jesus está dando aqui uma pista para mim e para você. Na hora do acerto de contas, Deus vai surpreender você. O juízo de Deus será surpreendente. Você vai surpreender com o que Deus vai fazer na hora final. E Ele já está dando o jeito. Meu Deus é um Deus que surpreende. Jesus está dizendo: meu Pai, Ele vai surpreender. Ele é surpreendente. Eu quero convidar você a entender o seguinte: já que vai ser surpreendente o que Deus fará, que você também possa ter uma vida surpreendente agora, de compromisso, de resposta, de vida, de envolvimento, porque Deus já disse o que do lado de Deus, como é que vai ser. Ele vai surpreender você. Isso me impressiona nesse texto. O escatológico é o surpreendente de Deus, a esperança é surpreendente de Deus, a promessa é surpreendente. Nós vivemos no clima do escatom, do Maranata, e isso será surpreendente. E uma outra ideia que eu tenho que dizer é o seguinte: nós precisamos ter, por isso, atitudes corretas. Esse texto me convoca a ter melhores atitudes. Atitudes para viver, porque a parábola tem que me ensinar a viver. E eu fico perguntando sempre que atitudes eu vejo nesse texto que eles precisam ser ativados, ou atitudes que precisam ser ativadas na minha vida, no meu lar, na minha família e na igreja. Eu diria que a primeira atitude que tem que ser ativada é a gratidão. Porque esse texto, Jesus critica um clima de murmuração onde deveria haver gratidão. Nós temos que estar gratos porque Ele nos chamou. Ele nos chamou não baseado em nossos méritos, mas baseado em sua graça. Ele vai nos pagar não baseado em nossos méritos, mas segundo a sua graça.
E a coisa mais maravilhosa da sua vida é ter sido chamado. Você é especial. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Você tem algo em Deus que vale a pena viver. Então, preste atenção nesse ponto. Nós precisamos ativar em nós um viver de gratidão, porque o Senhor nos chamou. Agradeça cada dia porque Ele chamou você, porque Ele incluiu você, porque Ele colocou você na vinha, porque Ele colocou você no reino, porque Ele colocou você no corpo de Cristo, porque Ele colocou você no povo de Deus, porque Ele colocou você como pedra viva no edifício do Espírito Santo. Ele te colocou você na história dEle e coloca você na eternidade dEle. É isso que vale a pena. Então, gratidão, gratidão, gratidão é uma atitude. Uma outra atitude que você precisa ativar na sua vida é esta alegria pelo privilégio de ter sido chamado, não importa a hora. Quanto mais cedo, melhor. Não é hora de murmurar porque eu estou há muito tempo. Eu tenho que me alegrar pelo privilégio de estar muito tempo. O Senhor multiplica o tempo. O Senhor ativa o tempo. Restitui o tempo que eu perdi. Restitui o tempo que eu não vivi a plenitude do que eu devia viver. Na minha adolescência, eu li um livro que me impressionou demais, que foi o Diário de David Blaine. David Blaine foi um livro escrito, nunca mais ouvi falar desse livro, por Oswald Smith. David Blaine foi o primeiro missionário entre os índios pele vermelhas nos Estados Unidos. Ele namorava, para vocês terem uma ideia, a filha de Jonathan Edwards. Esse jovem não viveu muito tempo, mas eu tenho o diário dele que me impressionou quando, aos 24 anos, ele estava em lágrimas, chorando, pelos peles vermelhas, orando, e ele fez uma revolução entre os índios. Mas ele dizia: Senhor, me perdoa. Hoje eu faço 24 anos. Me perdoa por ter vivido tão pouco para a tua glória. Que o meu viver seja, Senhor, para a tua glória cada dia. E quando eu li aquilo na minha juventude, uma lágrima caiu nos meus olhos e disse: Senhor, não permita que eu viva uma vida que não seja para a tua glória. Eu fui afetado por aquele chamado. Eu quero dizer uma coisa para você: viva para a glória de Deus, porque este é o maior privilégio da vida. Viva para adorá-lo, este é o maior privilégio da arte de viver. Faz com que todos os seus atos e momentos da vida tenham o envolvimento da glória de Deus. Esse é o privilégio da alegria de servir. Não perca tempo com aquilo que não vale a pena. Só Deus vale a pena. Quanto mais você mergulhar em Deus, mais a sua vida será plena de alegria no Espírito Santo. Uma atitude de alegria pelo privilégio de servir. Ele me chamou. Que privilégio. Eu estou na sua vinha para servi-lo. Essa é a grande lição da parábola. E a terceira atitude que eu colocaria, que eu não posso deixar, é intensidade. Uma atitude de intensidade, porque pouco tempo nos resta. Nós estamos vivendo na 1ª hora. Eu penso que aqueles que entraram na 1ª hora, 5 da tarde, olharam e disseram: o que é que está faltando fazer? Porque agora é a minha vez. O que eu preciso fazer? E sabe que eu me pergunto, vocês imaginam se eles soubessem que eles iam ganhar o mesmo daquele que começou às 6 da manhã? Vocês acham que aumentaria a intensidade do trabalho ou não? Para pensar nisso. Se ele soubesse que ia trabalhar só 1 hora e ganhar o que valeu o dia inteiro, eu penso qual seria a intensidade, o envolvimento, a paixão e a entrega. Para mim essa é a grande lição. E é isso que Jesus está dizendo. Chegou a hora de você descobrir que Deus vai ser tão surpreendente que a sua resposta e o seu compromisso tem que ser de intensidade no trabalho do Senhor.
Amém? Que essas sejam lições para viver. São parábolas para nos ensinar a viver. Feche os seus olhos. Pai, que o teu Espírito toque nossa mente, nosso coração, nossa existência, nossa história. E faça, Senhor, pelo teu Espírito, história na nossa história. E faça história através de nós, no teu reino, na tua igreja, no mundo atual. Há muita gente na praça ainda, estando em angústia, esperando que alguém o chame. Usa a tua igreja para chamar muitos na praça. Eu quero pedir agora a todos aqueles que têm parentes, Senhor, que não estão na vinha, que sejam chamados pelo teu Espírito. Usa teu povo para um tempo novo, porque estamos próximos da última hora. Pai, para o louvor da tua glória, toca a igreja e toca o teu povo e faz com que este mês entendamos que as parábolas foram dadas para viver, para nos ensinar a viver. Em nome de Jesus oramos e em nome de Jesus agradecemos. Quem crê e recebe diz amém.